Meus irmãos, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Nesse dia, que é o dia do Senhor, creio que todos os irmãos e irmãs estão sentindo muita falta desse momento, nós estarmos reunidos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Os momentos em que nós podemos estar em comunhão com os irmãos, a igreja reunida para glorificar o nome do Senhor. Eu estou certo que nesse dia, cada um de nós estamos levando nossos pensamentos ao trono da graça, quando nós somos impedidos de estar reunidos como uma igreja local, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos igrejas individuais, onde nós podemos então adorar o nome do Senhor. Podemos estar juntos para os momentos em que nós podemos compartilhar da sua palavra. E nesse dia, nós queremos, através desse recurso que nós temos, poder estudar a palavra de Deus um pouquinho com os irmãos, com as irmãs, poder nos tirar dela proveito para a nossa vida espiritual nesse dia do Senhor. E nós queremos fazer uma leitura na palavra de Deus para nós meditarmos nesta manhã como escola dominical, para que nós tenhamos o gosto de poder estar então ouvindo desta palavra do Senhor. Vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16. Diz a palavra assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor esteja abençoando para nós a meditação que havemos de ter na sua santa e bendita palavra. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós louvamos a Ti por esse dia do Senhor, quando nós podemos chegar diante ao trono da graça para suplicar as Tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ligado a nós, podendo ouvir da Tua bendita palavra. Ajude, Senhor, para que a Tua palavra tenha efeito em nossas vidas, para que nos aproximemos de Ti, para que a cada dia sejamos servos e servas fiéis
ao Senhor, podendo testemunhar de Ti nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo ou passando, para que o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia nos cobre de toda bondade e bênção. Faz, Senhor, com que nós sejamos edificados com a Tua palavra. Se há porventura pessoas que estão nos ouvindo que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não conhecem o poder da Tua palavra, para que nesse dia possa entender, possa conhecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como único Senhor de suas vidas. Entregamos nosso tempo em Tuas mãos e nos esteja abençoando nesses instantes em meditar na Tua palavra. É o que pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, nós temos lido um texto que muitas vezes somos citados por nós e apresentando isso como a palavra de Deus, mostrando o sentido da palavra do Senhor, mostrando o sentido desta palavra que é viva. E como nós temos lido a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma palavra que nos dá instrução, ela nos dá correção, nos dá vida, nos dá o conhecer de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos nesta palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16, olha o que Paulo diz. O apóstolo Paulo, então, ele está falando desta maneira: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para que isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que esta palavra, então, se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis e estudar até o fim de Apocalipse, você vai ver que esta palavra tem instrução para nossas vidas. Nesses dias em que nós temos visto e ouvido muitas lives, nós podemos ter assistido e visto que várias pessoas têm olhado para a palavra de Deus, têm citado a palavra de Deus, desde o começo até o fim desta Bíblia, versículos que falam do castigo de Deus, daquilo que Deus faz com a nação, daquilo que Deus faz com a criatura humana. E quando nós podemos ver que esta palavra, por ser viva e eficaz, uma palavra que penetra o coração, ela tem efeito em nossas vidas. E muitas vezes eu e você, nós temos sido edificados por esta palavra. Esta palavra tem edificado nossas vidas, tem feito nos chegarmos mais perto de Deus. E nós temos visto com nossos próprios olhos, através das redes sociais, muitas pessoas se curvando diante do Senhor em oração, podendo citar esta palavra nesses dias de epidemia. O povo está absolutamente perplexo com tudo o que está acontecendo, podendo olhar em volta de nós tudo aquilo que as notícias traz para nós. Mas quando nós podemos pensar que o nosso Deus, aquele que tem controle de nossas vidas, aquele que conhece o nosso coração, sabe das nossas vidas por completo. Ele conhece o seu viver. E Ele disse na sua palavra que esta palavra, no poder que ela tem, ela é como uma espada de dois gumes. O que é uma espada de dois gumes? Ela corta então dos dois lados. E diz o versículo que esta espada de dois gumes,
ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Essa espada, a espada que um soldado usa, ela atinge as juntas e medulas, mas a palavra de Deus, que é considerada como espada, ela então penetra para dividir nossa alma e o espírito, fazendo discernir o que é alma e o que é espírito. Através da palavra, você estudando, você vai descobrir então realmente o que é alma e espírito, e que nós, como servos de Deus, somos criados à imagem de Deus, na sua semelhança. Nós somos espirituais, todo ser humano. Então nós podemos ver que nós somos então capacitados de uma inteligência que Deus nos dá através do Espírito, para discernir também estas coisas, saber o que é bom, o que é ruim. Isso foi considerado na sua palavra quando lemos em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim. Houve aquele momento em que eles puderam então estar diante daquela situação, homens na presença de Deus, podendo viver em contato, em comunhão com Deus todos os momentos de sua vida. E teve os momentos em que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele pôde vir e fazer com que eles pudessem mudar então de pensamentos. Quando eles puderam então sentir ali o toque daquele inimigo, e aquele inimigo pôde dizer: você pode ser alguém diferente, você pode ser igual a Deus, você pode então estar discernindo as coisas. E nós podemos ver na palavra aquilo que Deus tinha proibido para o homem comer, um fruto que havia no jardim do Éden. Eles pegaram e comeram. E a palavra de Deus nos mostra então que aquele homem passou a ser homem expulso da presença de Deus. Precisou de chegar à presença dele, precisou de conhecer a palavra de Deus, que ele podia tornar-se agora uma pessoa que caminhasse para os céus, mas por confiar no sacrifício que Deus oferece. E ali no jardim, aquele homem, ele pôde ver uma ovelha morrer por sua causa. Uma ovelha, quando Deus ele faz aquele sacrifício, tira aquela pele e cobre tanto o homem como a mulher, para que eles pudessem ser então agora cobertos por Deus, não pelo próprio homem. Hoje nós estamos vivendo uma época que o homem, de todas as formas, ele está voltando os pensamentos para Deus e tentando se cobrir os seus pecados, cobrir a sua nudez, para estar então diante de um Deus poderoso. Mas quando a palavra de Deus nos fala no versículo 13 da leitura que nós fizemos, o final do versículo 12 fala que esta palavra que é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então vemos que Deus ele está sabendo, Deus sabe do propósito do teu coração, de cada um de nós, cada pessoa. E ele disse: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está aqui, aquilo que Deus criou, a criação de Deus, que somos todos descendentes de Adão e Eva, é uma criação de Deus. Nós vemos que não haja criatura, não haja nenhum ser humano que está sobre a terra, em todo o universo, que não seja manifesto na presença de Deus. Deus está olhando para todas as pessoas, sabe da tua condição espiritual, sabe da tua vida, sabe como você está vivendo, sabe do propósito que você tem no coração. Por isso, prezado ouvinte da palavra de Deus, irmãos, Deus está vendo cada um de nós. Deus está vendo a nossa dificuldade, Deus está vendo a nossa ausência de estarmos reunidos para louvor e adoração.
Quem sabe Deus tem deixado que nós passando por essa situação para aprender um pouquinho mais, para termos vontade de nos estar reunidos na sua casa. E quando nós vemos esta palavra que ela tem propósito de fazer-nos entender, de fazer-nos compreender a vontade de Deus, nós precisamos de entender que realmente Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe aquilo que eu estou pensando. E por isso há necessidade de nós podermos chegarmos perto do Senhor. Quando nós olhamos então a sua palavra no versículo 13, ele fala: olha, essa criatura que está manifesta na presença de Deus, ele disse: todos estão descobertos e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha, prezado irmão e ouvinte, todos estão descobertos. É como se estivessem nus na presença de Deus. Deus está nos vendo por completo. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece a nossa vida em todos os momentos. Não precisa de nós ficarmos atribulados e tão preocupados, porque Deus conhece-nos. Deus sabe o que é melhor para nós. Se esta epidemia vai nos levar aos céus, louvado seja Deus. Podemos glorificar a Deus, mas nós estamos aqui para nos aproximarmos de Deus, para nós chegarmos perante Deus, para podermos estar diante dele para louvor e glorificar o seu nome. Também louvado seja Deus, fazendo com que nós nos aproximemos dele com um sincero coração, com um perfeito louvor. Quando lemos um versículo no Salmo 129 a 139, ele diz, interessante nós podermos pensar nisso através daquilo que Deus nos conhece. Senhor, tu me sonda, diz Davi, e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, conhece todas. Veja o poder de Deus em nos conhecer. É esse Deus que está acima de todas as coisas. É esse Deus que está acima da epidemia. É esse Deus que está no controle de todas as coisas. Será que você pensa que Deus perdeu o controle da humanidade ou do mundo? Não. Está nas palmas da sua mão, diz o salmista. Esse mundo está nas palmas da mão de Deus. Ele conhece todas as coisas. E por isso ele disse no Salmo, ele conhece o meu andar, ele conhece o meu assentar. O Senhor penetra no meu íntimo. E o salmista, ele querendo testar a Deus, ele faz perguntas, e são perguntas bem lógicas. E quando o salmista, podendo pensar nesse conhecimento de Deus, ele disse, olha, para mim, Davi, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse salmista, então ele olha para um Deus criador de todas as coisas, e ele fala, para mim, é maravilhoso demais. E para você, meu irmão, você acha maravilhoso desse Deus que conhece todas as coisas? Esse Deus que conhece o seu assentar, o seu levantar, o seu andar? Esse Deus que penetra ao íntimo do teu coração?
E ele disse, o salmista, com a pergunta que ele diz: Senhor, para onde então eu me ausentarei do teu espírito? A primeira pergunta que o salmista faz: o Senhor me conhece? Esquadrinha, o Senhor sabe aonde eu ando? O Senhor sabe o que eu vou falar antes que a palavra saia da minha boca? Então, como eu vou ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face, Senhor? Não há possibilidade. Meu irmão, minha irmã, estamos ausentes um do outro fisicamente, mas Deus está conosco. Ele não está ausente. O Senhor está perto de você. O Senhor está olhando para a tua vida. Quem sabe o Senhor quer te moldar como um melhor cristão? Quem sabe o Senhor quer fazer de você melhor crente? E ele disse, olha, o salmista agora ele coloca algumas perguntas e dizer, olha, se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Que maravilha, não é? O Senhor está entronizado à destra dele. E esse trono é aquele lugar aonde cada um de nós podemos um dia chegar perante ele. Como diz o próprio João no Apocalipse. No capítulo 4 nós lemos dele, aqueles que podem chegar perante esse trono de Deus um dia, aqueles que vão poder estar diante daquele que é o Senhor, daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o que pode e tem poder de todas as coisas. E quando nós lemos então o Apocalipse, que João fala a respeito disso, ele fala quando aqueles seres viventes estaria diante do seu trono. Versículo 9 do capítulo 4, ele diz, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Veja que a vontade de Deus, a vontade do Senhor, todas as coisas vieram existir. Então João está proferindo essas palavras, dizendo que aqueles 24 anciãos seria cada um de nós, que um dia chegaremos perante o trono daquele que está entronizado, daquele que o próprio salmista diz: olha, se eu subo aos céus, lá estás. Como é precioso poder ver essas verdades. Como é precioso nós podemos entender aquilo que Deus é para nós. E nós podemos então ver, olha, se eu subo aos céus, lá estás. Mas também, se eu quero na minha própria vida, na minha ignorância, fazer a minha cama no mais profundo do abismo, querer me ausentar do Senhor, querer fugir da Tua presença, Ele diz: lá estás também. Veja, prezado irmão e irmã, não adianta nós fugirmos da presença de Deus. Ele está olhando para cada um de nós, Ele está nos vendo as nossas vidas, Ele conhece as nossas fadigas, Ele conhece a nossa aflição. Não queremos dizer que nós não estamos aflitos, estamos sim. Estamos preocupados porque a nossa carne é fraca e muitas vezes nós temos alimentado a nossa carne em olhar para todas as notícias que vemos. E a nossa carne alimentada com todas as notícias, nós ficamos perplexos em ver, nós começamos a ficar afadigados
ficamos atribulados, mas não precisa. O Senhor está conosco. Na nossa fraqueza nós queremos estar assim, prezados irmãos. Mas quando nós olhamos para a sua palavra, nós vemos que nós estamos seguros. Nós estamos diante daquele Criador de todas as coisas. E o salmista pôde dizer, olha, então não adianta eu ir esconder lá no abismo, colocar a minha cama num lugar bem escondido do Senhor. Lá o Senhor também estás. Lá o Senhor está me vendo. Mas, então, Senhor, eu quero fugir da presença dos irmãos. Eu quero fugir da presença das pessoas. Eu vou tomar as asas da alvorada. Eu vou me deter nos confins dos mares. Lugar bem distante. Um lugar que ninguém vai. Mas a tua palavra, Senhor, diz para nós, lá também haverá de guiar-me a tua mão. Sabe, prezados irmãos, sabe aquele momento que nós estamos afadigados, estamos perplexos, estamos atribulados? O Senhor está nos carregando em seus braços. O Senhor fez uma promessa através da sua palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que toda criatura está sendo manifesta na sua presença. Ele falou para nós que Ele daria para aqueles que confiam nele um anjo que pudesse estar do seu lado, que pudesse estar assistindo todos os momentos da nossa vida. E a verdade é que realmente nós temos o Senhor do nosso lado, aquele que está nos guiando, aquele que está fazendo-nos trilhar nos seus caminhos, podendo andar como Ele quer que nós andamos. E nós podemos então olhar na sua palavra, no Salmo, quando Ele nos expressa, olha, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Que maravilha! Que maravilha em podermos ver dessa forma que o Senhor está então nos guiando. Mas quando nós olhamos no Salmo 37, ele diz para nós também: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol no meio do dia. Descansa. Ele começa o versículo 5 dizendo: descansa. Descansa no Senhor, espera nele. Será que nós conseguimos, irmãos, descansar no Senhor nesses dias de tanta tribulação, de tanta dificuldade para a nossa vida cristã? Mas o Senhor está nos assistindo. O Senhor está junto de nós. Ele está nos vendo a nossa ansiedade. E Ele disse que os salvos, aqueles que andam no seu caminho, aquele que está trilhando nos caminhos do Senhor, então Ele disse que estas criaturas que estão sendo manifestas na sua presença, Ele diz: olha, sabe de uma coisa? Todos nós, todos vocês, todos aqueles que ainda não entenderam o plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo, há de prestar contas diante do Senhor um dia. Ele disse isso para nós na leitura que nós fizemos. Olha, essa criatura que está descoberta, está nua na presença de Deus, está diante dos seus olhos, onde Ele está vendo as nossas vidas. Ele disse: olha, estão descobertos e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Prestar contas. Quantas pessoas que
que partiram para a eternidade nesta epidemia, sem conhecer a graça do Senhor Jesus, sem conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, vão ter que prestar contas. E você que está ainda aqui ouvindo esta palavra, quem sabe você que está nos ouvindo, que não tomou definição na sua vida de seguir, de servir o Senhor. Quem sabe você está pensando o que pode ser feito da sua vida. Hoje é dia que você pode confiar no Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia que você pode entregar-se a Ele, para que naquele dia que você haverá de prestar contas, você saiba apresentar diante de Deus, do Criador de todas as coisas. Você pode então entender a sua palavra para prestar conta daquele que está olhando para cada um de nós. O Senhor está com seu olho atento sobre todos nós. E você pode dizer, mas como é que Deus está me vendo? Um bom exemplo para você entender. Todos nós que habitamos sobre a face dessa terra, vemos o sol, não vemos? O olho de Deus é como se fosse o sol, vendo-nos todos os momentos de nossa vida. Esse é o olho de Deus. Sabe, prezados ouvintes, a quem nós temos de prestar conta? E ele disse, olha, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus, quando ele deu a vida por nós no Calvário. Diante daquela zombaria, diante daquela forma que os homens o julgavam, querendo fazer ele fazer uma confissão que não tinha verdade, mas eles próprios puderam falar, e o Senhor foi condenado sem culpa, mas sofrendo como se fosse nós, em nosso lugar. Como diz a palavra de Deus em Filipenses, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de homem, a forma de servo, e desceu às baixezas da terra, sofrendo em nosso lugar, padecendo por nós, dando a sua vida no Calvário. Mas só que uma coisa, prezados, ele compadeceu de nós. Ele teve pena de nós. Que se não fosse ele dar a sua vida no Calvário para resgatar as nossas vidas, nós estávamos perdidos, condenados para sempre. Longe dele, sem salvação, sem perdão, sem vida, sem esperança. Mas hoje nós temos uma esperança no Senhor. Se nós estamos aqui, cada um de nós em nossas casas, cada um de nós aqui esperando um anúncio daqueles homens da eminência, que seriam os governadores, o presidente, para que nós podemos sairmos. É como se fosse uma liberdade. Estamos presos e vamos sair. Mas só cada um de nós vamos para o nosso serviço. E quem sabe você saindo, você vai começar a viver a tua vida e você vai esquecer de Deus. Você vai esquecer daquilo que você ouviu. Você vai esquecer que Deus tem poder. Você vai esquecer que tem visto nas redes sociais muitas pessoas se ajoelhando-se no meio das ruas para orar, para clamar a Deus, para que Deus livre a nação desta epidemia. Sabe, volte-se para Deus. Sabe que Ele compadece de você nas tuas fraquezas. Esse que foi tentado por nós. Mas ele diz no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Como é maravilhoso, prezados ouvintes, chegarmos junto dele, junto ao trono da graça, para que nós sejamos por ele salvos.
Diz uma carta que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestou salvadora. Se essa graça é salvadora, nós chegando perante ao trono da graça, nós vamos receber misericórdia. Ele é misericordioso para nos perdoar os nossos pecados. Quem sabe você vai dizer: eu sou tão pecador que eu não mereço salvação. Sou tão pecador que eu não mereço ser salvo. Mas olharmos para isso, chegarmos perante Ele, chegarmos perante o trono da graça, a fim de receber a misericórdia. O que é misericórdia? É algo que nós não merecemos nada. É ter misericórdia, ter compaixão, ver em nós que nós não podemos por nós mesmos absolutamente nada, mas Ele quer que nós chegamos perante Ele para receber dele misericórdia. Qual que é a finalidade? E veja o que no que nós estamos lendo em Tito fala: para educar-nos, para que, renegado a impiedade, as paixões mundanas, nós vivemos nesse século presente uma vida justa, sensato e piedoso. Que vida é essa? Uma vida diante daquele que nos salva, daquele que é dono, daquele que pode em todas as coisas. E ele disse, depois disso, o versículo 13 conforta cada um daqueles que já receberam a graça do Senhor Jesus. Posso falar isso com nossos queridos irmãos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo que é dele. Por que é dele? Porque foram comprados pelo teu sangue precioso, o sangue que ele verteu no Calvário. Ele quer remir os teus pecados, ele quer te perdoar, ele quer te tornar-te pessoas que estão caminhando para os céus. Ele quer fazer de você viver na luz ao conhecer o Senhor Jesus. E ele disse ainda no final do versículo 16: a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro numa ocasião oportuna. Você não acha que essa ocasião é oportuna, prezado ouvinte? Uma ocasião tão oportuna de você poder confessar o Senhor Jesus, você poder reconhecer diante dele que ele salva, que ele perdoa, que ele cura. Tudo está nas suas mãos e nós podemos confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados hoje. Podemos fazer parte com aqueles que estão esperando, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Será que as coisas que estão acontecendo no mundo não são para nós acordarmos, para podermos esse mundo de então poder ver que há um Deus que pode todas as coisas, permitindo todas as coisas se acontecem, para que você conhece que Ele é o Senhor, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E quantas vezes você tem zombado de Deus, dizendo, mas por que Deus deixa acontecer essas coisas? É para você acordar, é para bater na sua cabeça, dizer, acorda, desperta, faz com que a tua vida seja despertada, como diz a sua palavra, despertada, levantando para Ele, então para o adorar e para glorificar e honrar o nome do Senhor. Mas, finalizando esses nossos pensamentos, um servo
de Deus no passado, por nome de Abacuque. Ele passou uma época com dificuldades, quando ele estava podendo ser usado por Deus para falar com o povo de Israel. Um povo que estava vivendo uma vida como nós vivem. E ele faz uma oração no capítulo 3 dizendo assim. Vou ler para você entender. Versículo 1 diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Você não tem ouvido agora as declarações de Deus? Através da palavra? E me sinto alarmado. O que é alarmado? Quando nós escutamos um alarme tocar, nós abrimos o nosso olho, não é? Nós ficamos espantados, ficamos preocupados. O que está acontecendo? Eu quero que nesta manhã, amado ouvinte, esta palavra de Deus te coloque alarmado, como nos dias de Abacuque. Quando ele declara esta palavra, aqueles puderam sentir um alarme. Isso que Deus está fazendo é um alarme na tua vida. E ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Ó Senhor, no decorrer dos anos e no curso dos anos, faz-o a conhecida a tua ira. Lembra-te das tuas misericórdias. Como é precioso, né? Podemos lembrar da misericórdia de Deus. Mas ele pede uma coisa para nós: avivarmos-nos, ter um reavivamento espiritual em nossas vidas. Sabe, prezados irmãos, o estudo que nós vamos considerar na escola dominical, se o Senhor permitir nós voltarmos a estarmos reunidos na casa de oração, nós vamos tratar do assunto sobre o avivamento espiritual. E Ele quer que nós avivamos a sua obra. E sabe, esses momentos são para começo do nosso avivamento. Como será o primeiro dia de nossa reunião? O dia que nós voltarmos a reunir? Será que vamos ter gozo? Vamos ter alegria? Vamos chegar no horário certo para a reunião? Que muitas vezes nós temos sido tão relaxados na nossa vida cristã e não preocupamos com o horário em nossa vida. E é preciso de nós avivarmos no Senhor. São esses os nossos pensamentos. Se Deus permitir, iremos fazer e considerarmos a escola dominical nos próximos meses, se o Senhor permitir. Que nesta manhã, quando nós temos lido na sua palavra, podemos entender esta voz do Senhor, podemos compreender estas verdades, nós podemos então ficarmos nesta manhã alimentados com esta palavra que nos traz alegria, nos traz conforto. E eu quero ler um salmo. O salmo nos dá tanto conforto, não é? Só finalizando, só com a leitura do Salmo 46. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumajem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Brama as nações, rios se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos
está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetue a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó é o nosso refúgio. Medita nesse salmo e nas palavras que nós temos olhado para esta palavra que é viva e eficaz. Penetra em nosso coração. Deixe que nesta manhã Deus fale com você através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela Tua grandeza. Louvamos porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui porque o Senhor está permitindo a nossa estadia aqui nesse mundo. Só um breve tempo. Só num estralar de dedo, nós não mais estaremos aqui. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. As nossas vidas estão pelo um fio de cabelo em Tuas mãos. E prestes o momento de nós estarmos com o Senhor para sempre. Permita, Deus, que nós, como Teus servos, podemos viver esses dias desta epidemia, voltando nossos pensamentos para o trono da graça, reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo está em Tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor domina todas as coisas. Tudo está sob o Teu comando. E faz, Senhor, com que nós, ao olharmos para a Tua palavra que penetra em nosso coração, deixar que nesta manhã nós sejamos edificados através da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção por cada família que nos ouve. Pedimos a Tua bênção por cada pessoa que nos está assistindo. Por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Para que possa apossar desta graça maravilhosa do Senhor e receber misericórdia. Receber o perdão dos seus pecados e fazer parte com aqueles que aguardem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz, Senhor, com que aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão enfermos, passando por dificuldades, por tratamentos, o Senhor seja com cada um. Esteja abençoando cada irmão, cada irmã. Entregamos esse dia em Tuas mãos, o dia do Senhor, para que nós podemos regozijarmos e alegrarmos nele. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecer o pessoal de Araxá, pessoal de Aimorés que está assistindo, mano. Um abraço, Frederico. Um abraço grande, Frederico, irmão Aimorés, que saudade, amado irmão, irmãos de Araxá. Muito obrigado por estar nos assistindo. Nos Adriana do Vanderci também. Ô, irmã Adriana, um abraço, que Deus abençoe vocês, para que sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Tunismara, nos está assistindo. Nosso irmão Natanael. Irmão Natanael, um abraço, Natanael, que Deus abençoe a sua vida. Tá. Perico, Carlos Alberto, Neirto Fernandes. Bom, Neirto. Bom, Carlos Alberto. A Estelle também está com a gente. Leida Souza. Oh, muito obrigado, irmã Leida. Irmão Dorcas. Irmã Dorcas, muito obrigado por estar nos assistindo. Que prazer que realmente a palavra do Senhor vai ser feita em nossas vidas. Nosso irmão Joaquim. Que cada irmão que está nos assistindo sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Aparecida Cidinha. Nossa irmã Aparecida também está com a gente. Agradecer aos irmãos, falar que
nesse domingo, às 8 horas, a gente vai ter a reunião da noite. Novamente uma mensagem bíblica vai ser passada. É uma mensagem pequena, mas que vai alimentar o nosso coração. E eu agradeço a todos os irmãos que têm participado aí da live para alimentação diária, já que a gente não está podendo, né, nesse momento tá se reunindo, mas o Davi Ribeiro se dispôs a estar vindo aqui e ia estar passando essa mensagem. E agora logo mais à noite o nosso irmão Wesley também vai estar passando uma mensagem. Muito bem. Eu agradeço a todos aí, que todos tenham um bom dia. Então, irmãos, que vocês hoje à noite sejam novamente conectados. O nosso irmão Wesley vai estar dando a mensagem para que vocês sejam também edificados, e também para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, possa conhecer através da sua palavra. Deus possa abençoar grandemente esse dia a todos os irmãos. Um abraço a todos.